Olá pessoal, estamos juntos aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa revisão. Hoje é dia da gente revisar progressão geométrica. Ontem a gente revisou progressão aritmética e hoje vai falar um pouquinho sobre progressão geométrica. Lembrando que uma progressão geométrica é aquela sequência que você progride, que você avança, né? Sempre multiplicando a mesma coisa. A gente chama de razão da PG. Então, a razão da PG é aquele número que você fica multiplicando os termos para obter os próximos. Progressão geométrica é uma sequência numérica em que você multiplica sempre pela mesma coisa para chegar nos próximos termos. Eu vou mostrar para vocês aqui essa questão para a gente relembrar um pouquinho o que é a PG em si. Então veja, aqui eu tenho uma sequência de quadradinhos, né? Aqui eu tenho um quadradão, né? Esse quadrado foi dividido em 4 e eu fiquei com 3, ó, pintadinhos. Nós temos 3 quadradinhos, né? 1, 2, 3. Aqui nós temos, ó, 3, 6, tem 9, né? 9 quadradinhos. Aqui, ó, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. 27 quadradinhos. Não sei se você percebe, mas nessa sequência, de 1 para 3, a gente multiplicou por 3, né? Ó, 1 vezes 3, 3. De 3 para 9, a gente também multiplicou por 3, né? 3 vezes 3, 9. De 9 para 27, a gente também multiplicou por 3. 9 vezes 3, 27. Ou seja, isso daqui sim representa uma progressão geométrica. Por quê? Para chegar nos próximos termos, eu estou multiplicando sempre pela mesma resposta. E aí, eu quero que você entenda o seguinte. Quando a gente tem uma progressão geométrica, vale a gente ressaltar algumas características. Primeira característica, toda progressão geométrica tem um primeiro termo, que nesse caso, o primeiro termo foi 1, né? 1 quadrado foi o primeiro termo. Toda progressão geométrica tem uma razão, que é o número que a gente fica multiplicando para chegar nos próximos termos. E nesse caso aqui foi 3. Então, isso aqui é uma progressão geométrica de primeiro termo igual a 1 e razão igual a 3. Quando a gente fala sobre progressão geométrica, a gente tem que lembrar que existe a fórmula do termo geral da progressão geométrica. A gente conversou bem direitinho em nossa aula e eu vou lembrar aqui para vocês. O AN, ou seja, qualquer termo que eu queira encontrar nessa progressão geométrica, é simplesmente o primeiro termo, o A1, vezes Q elevado a N menos 1, que é a razão, N menos 1, N no caso é a posição do termo que você quer encontrar. Então, essa bichinha aqui é chamada de fórmula do termo geral da progressão geométrica. E para que serve a fórmula do termo geral da progressão geométrica? Para você encontrar qualquer que seja um termo da progressão geométrica. Nesse caso aqui, dessa questão em específico, a gente nem precisaria dela. Olha só, considerando que o padrão de formação da sequência acima continue sendo obedecido, qual é a quantidade de quadradinhos encontrados na próxima figura? Quadradinhos cinzas encontrados na próxima figura. A gente sabe que por ser uma PG, para que eu obtenha o próximo termo, chegue no próximo valor, eu simplesmente preciso multiplicar por 3. Por quê? Numa PG a gente sempre multiplica pela mesma razão, pelo mesmo valor, para obter os próximos termos. Então, nesse caso em específico, bastava a gente multiplicar 27 por 3 e 27 vezes 3 dá 81, que a gente chegaria no próximo termo, na próxima quantidade de quadradinhos, e a gente saberia que a alternativa correta para a gente é a letra C. No entanto, se você quer utilizar essa fórmula do termo geral para ver como ela funciona, eu poderia fazer o seguinte, ó. Primeiro termo, né, o A1, segundo termo A2, A3, A4, e eu quero descobrir quem é o A5. Como é que eu faço para descobrir quem é o A5? O A5, no lugar de N eu coloco 5, é A1 vezes Q elevado a 5 menos 1 dá 4, quarta potência. O A1 é 1, a razão é 3. 1 vezes 3 a quarta, 3 a quarta a gente sabe que é 81, 1 vezes 81 dá 81. Então você pode sim utilizar essa expressão aí que a gente chama de fórmula do termo geral para encontrar qualquer que seja o termo da sua progressão geométrica. Eu, no entanto, não gosto muito de decorar essa fórmula. Eu gosto da regra da escada, que a gente relembrou essa regra da escada ontem em PA, e agora eu vou relembrar com vocês essa regra da escada em PG também. Vou puxar um pouquinho aqui para a lateral. Lembra que a gente usa uma escada, né? São vários degraus, e aí existe uma diferençazinha entre a escada da PA e a escada da PG. Qual a diferença? É que na escada da PA a gente somava e na escada da PG a gente vai multiplicar. Então, estou colocando aqui
cada termo em seu degrau correspondente e a gente vai brincar um pouquinho aqui, lembrando do que a gente havia conversado ontem também. Veja só, se eu estou no terceiro termo e quero chegar no sétimo termo, o que é que eu posso fazer? Eu posso simplesmente entender o seguinte: do terceiro para o sétimo termo, do terceiro para o sétimo degrau, eu simplesmente posso subir 4 degraus. E toda vez que eu subo um degrau, eu multiplico pela razão. Então, por exemplo, daqui para cá eu multiplico pela razão. Daqui para cá eu multiplico pela razão. Daqui para cá eu multiplico pela razão. E finalmente, aqui, né? E aqui. E daqui para cá, finalmente, eu multiplico pela razão. Então, veja, eu estou sempre multiplicando por quê? Do terceiro termo para o sétimo termo, eu tenho que colocar 4 razões. Portanto, o sétimo termo é o terceiro termo vezes Q elevado à quarta potência. A quantidade de razões que eu coloco é a quantidade de degraus que eu preciso subir. Lembra que a gente conversou isso aqui ontem? Só que ontem era somando e hoje é multiplicando, porque na PG a gente multiplica, a gente não soma, tá certo? Se eu quero chegar aqui no nono termo, mas nesse momento eu estou no terceiro termo, é só lembrar que do terceiro para o nono eu vou andar 6 degraus, 6 casinhas, 6 razões. Então, A9 é igual a 3 vezes Q elevado à sexta potência. Se eu quero chegar no 15º, mas nesse momento eu estou no décimo, então do décimo para o 15º nós temos 5 degraus, vamos colocar 5 razões, vezes Q elevado à quinta potência. Então, lembre disso, pessoal. Você pode memorizar a fórmula do termo geral, que eu mais uma vez vou escrever aqui para vocês, que é AN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Ou você pode lembrar dessa regra da escada, em que você olha a posição que você está, para onde você quer ir e ver, né, quanto você precisa, né, andar para chegar lá. E quantos degraus você precisar subir é exatamente a quantidade de razões que você vai colocar, tá certo, nessa resolução. Beleza, pessoal? Então, lembra disso aí, isso é muito importante para vocês no Enem. É muito importante saber essas coisinhas aí para a gente poder resolver as questões, ok, pessoal? Então, gravem aí duas coisinhas super importantes em progressão geométrica. Uma delas é a fórmula do termo geral, né? AN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1, e a outra é a regra da escada. Vejo onde eu estou, vejo para onde eu quero ir, quantos degraus eu preciso subir, e aí essa quantidade de degraus é a quantidade de razões que eu preciso colocar para chegar lá. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho como aplicar isso em uma questão, ok? Vamos lá, questão 2 diz assim: um carro cujo preço à vista é R$24.000 pode ser adquirido dando-se uma entrada e o restante em 5 parcelas que se encontram em progressão geométrica. Eu vou parar um pouquinho, vou colocar aqui, ó, A1, primeira parcela, A2, segunda parcela, A3, terceira, A4 e A5. São 5 parcelas. 5 parcelas em progressão geométrica, tá certo? Um cliente optou por este plano. Ao pagar a entrada, foi informado que a segunda parcela seria R$4.000. Olha, a segunda parcela, o segundo degrau da minha escada, vale R$4.000. E a quarta parcela vale apenas R$1.000, ou seja, o quarto degrau vale apenas R$1.000. Aí ele pergunta quanto foi que esse cliente pagou de entrada na aquisição desse carro. Veja só, foi uma entrada mais 5 parcelas. Eu queria saber primeiro quanto vale essas 5 parcelas, quanto eu vou pagar nessas 5 parcelas, e o que ficar faltando para completar o valor do carro é exatamente a entrada. Mas para que eu descubra quem são todas essas parcelas e o valor, eu tenho que entender que aqui para a gente só apareceu o segundo termo da minha PG e o quarto termo da minha PG. Então, como é que eu faço para encontrar os outros termos, os demais termos? Aí a gente vai começar a brincar um pouquinho aqui com vocês. Uma possibilidade é usar a regra da escada. Como assim, professor, a regra da escada? Lembra? Se eu estou no segundo termo e quero ir para o quarto, lembra que o quarto termo é o segundo termo multiplicado por Q ao quadrado. Eu tenho que colocar duas razões. Do segundo degrau para o quarto degrau, eu tenho que subir 2 degraus, e para subir 2 degraus, eu tenho que colocar duas razões. Então, A4 é A2 vezes Q ao quadrado, certo? E aí, daqui eu posso simplesmente preencher. A4 é 1.000, a gente sabe que tem que ser 1.000, né? A2 a gente viu que é 4.000 e a gente está colocando aqui Q ao quadrado. Precisamos descobrir quem é esse Q aí para poder descobrir quem são os outros termos, os próximos termos. Aí, olha só, dá para simplificar, dá para cancelar esses 3 zeros aqui com esses 3 zeros
aqui, e pegar esse 4 que está multiplicando, não posso passá-lo dividindo. Então, ficamos com Q ao quadrado é igual a 1/4. Daí, se Q ao quadrado é igual a 1/4, basta raiz quadrada de um lado, raiz quadrada do outro. E aí a gente fica com Q igual a mais ou menos 1/2. Só que a gente está trabalhando com valores, com parcelas. A gente não tem parcela negativa, né? Então, o nosso Q passa a ser meio. O que é Q? É a razão, ou seja, para que eu chegue nos próximos termos, eu preciso simplesmente multiplicar por meio. Toda vez que eu multiplico por meio, eu chego nos próximos termos, tá certo? Então, por exemplo, quem seria o meu A3? O meu A3 com certeza seria 2.000. Por quê? Na hora que eu multiplicar por meio, 4.000 vezes meio, metade de 4.000 é 2.000. Metade de 2.000 é 1.000. Metade de 1.000 é 500, ou seja, a última parcela é de R$500. E a primeira parcela é com certeza R$8.000. Vejam só. A minha razão é 1/2. No momento em que eu descubro a razão, no momento em que eu sei o número que eu fico multiplicando para chegar nos próximos termos, eu posso descobrir esses termos. Então vejam as parcelas que a gente está pagando aqui. Vou diminuir para caber tudo na tela, tá certo? Então veja só o que está acontecendo com as nossas parcelas. A primeira parcela que a gente pagou foi 8.000. Vou escrever aqui, 8.000. A segunda parcela foi 4.000. A terceira parcela, 2.000. A quarta parcela, 1.000. E a quinta parcela, 500. Quanto é que eu pago de parcela? Vamos somar esse negócio todinho para a gente descobrir quanto a gente paga dessas parcelas aí no geral. 0 mais 0 mais 0 mais tudo zero, né? Ó, 0, 0, 0 e 1, 5 fica 5. 8 e 4, 12. 12 e 2, 14. 14 com 1 dá 15. Ou seja, de parcela, nós vamos pagar R$15.500. Então, R$15.500 foi parcelado, foi de parcela, foi das 5 parcelas. Tá faltando aqui alguma coisa para chegar no valor total do carro. O valor total do carro é 24.000. Então, eu quero pagar completamente um carro de 24.000. Se eu já paguei 8, já paguei 4, já paguei 2, já paguei 1, já paguei 500, juntando isso tudo dá 15.500, está faltando alguma coisa para chegar em 24.000. Quanto é que está faltando para chegar em 24.000? Aí eu tenho que fazer a diferença. Eu tenho que pegar 24.000 e retirar 15.500, porque 15.500 a gente pagou de parcelas, aqui é parcelas, e essa parte que sobrar agora vai ser exatamente a entrada, né? Porque a entrada mais as parcelas dá um total de 24.000. De entrada, obviamente, a gente vai pagar 8.000. Oh, faltou um 500 aqui, né? Desculpa aí, pessoal. Deixa eu ajeitar aqui. É 15.500, né? 15 não, é 15.500. 15.500 de parcelas, né? Ó, pronto. A diferença entre esses dois valores dá exatamente 8.500. Ou seja, eu dei 8.500 de entrada. Quando eu dei 8.500 de entrada, fica faltando 15.500 para pagar. E esses 15.500 que faltaram para pagar, ficou de acordo com a progressão geométrica. 8 na primeira parcela, 4 na segunda, 2 na terceira, 1 na quarta e 500 na quinta, totalizando 15.500, que são as parcelas, e 8.500 a entrada. Veja que tem muito número aqui, vocês podem até se confundir aqui, mas na verdade, qual é o valor da entrada? 8.500 é a alternativa correta. 8.000 é o valor da primeira parcela, 4.000 da segunda, 2 da terceira, 1.000 da quarta, 500 da quinta. E 15.500 é o valor total das parcelas. Agora, a entrada que você pagou foi 8.500. Você chega dando 8.500 de entrada e pega os 15.500 que ficaram faltando e divide em parcelas que obedecem a uma progressão geométrica. Nesse caso aqui, a gente utilizou, né, pessoal, o que a gente chama de regra da escada. Eu sabia o segundo termo, sabia o quarto termo e eu queria descobrir quem era essa razão para descobrir os outros termos. E aí a gente sabe que do segundo para o quarto, a gente multiplica por duas razões, né? Q elevado ao quadrado. Então é muito importante que vocês saibam isso aí, viu? Então printem essa parada aí para estudar depois, printem para vocês guardarem direitinho e a gente poder prosseguir, tá certo? Bom, bote aí na sua cabeça, viu? Realmente, saber essa técnica da escada tem uma boa serventia para vocês. Saber a técnica da escada é muito importante. Quando você sabe a técnica da escada, você acelera o processo, porque você não precisa estar filosofando. Lembre-se, olhe o degrau que você está, veja o degrau que você quer chegar e veja quantos degraus você passa de onde você está a onde você quer chegar. Cada degrau que você tem que passar é uma razão que você vai colocar lá. Só que na PG você está multiplicando. Então, Q a razão é elevada à quantidade de razões que você vai utilizar, que é o quadrado, que é o cubo, que é a quarta, que é a sexta, que como for, de acordo com a quantidade de degraus que você precisar, né, chegar lá. Uma outra coisa que vocês poderiam fazer nessa questão que a gente está conversando aqui em específico seria o seguinte: a gente viu que a segunda parcela era 4.000, ok? Segunda parcela era 4.000.
A terceira a gente não sabia, mas sabia que a quarta parcela era 1.000, tá certo? Uma coisa que a gente podia fazer também é aquele conceito que, em progressão geométrica, o termo do meio é a média geométrica dos seus vizinhos. Isso aqui também é muito importante para o Enem. Saber isso acelera muito o teu processo de resolução. O termo do meio é a média geométrica dos seus vizinhos. Então, por exemplo, eu não sei quem é o terceiro termo, mas eu sei que esse terceiro termo é o termo do meio. Como é que eu faço para encontrar esse termo do meio? Como é que eu faço para encontrar esse termo do meio? Lembrando, na progressão geométrica, o termo do meio é a média geométrica dos seus vizinhos. Mas o que é média geométrica? A média geométrica é a raiz quadrada do produto, ou seja, o x é a raiz quadrada do 4.000 vezes 1.000. Sempre lembrando, pessoal, o termo do meio é a média geométrica dos seus vizinhos. Ok, pessoal? Aí assim, pessoal, tem 1.000 aqui e tem 1.000 aqui. 1.000 vezes 1.000 dá 1.000 ao quadrado. Então, 1.000 vezes 1.000 dá 1.000 ao quadrado, 1.000 sai da raiz. Eu estou colocando 1.000 para fora porque ó, tem 1.000 aqui e tem 1.000 aqui. 1.000 vezes 1.000, 1.000 ao quadrado. Raiz quadrada de 1.000 ao quadrado é 1.000. 1.000, pega o beco, 1.000 sai da raiz. Fica só o 4, né? Ó, o 4. Ó, 4.000 vezes 1.000. O 1.000 tá ao quadrado, sai da raiz, fica só o 4. E a raiz de 4 a gente sabe que é quanto, pessoal? A raiz de 4 é 2, ou seja, 2.000. A média geométrica entre 4.000 e 1.000 é 2.000. Então, com isso, a gente consegue chegar no valor desse termo intermediário, né? Do termo do meio. Se eu sei que esse aqui é 4.000 e esse aqui é 2.000 e esse aqui é 1.000, a gente percebe que de 4.000 para 2.000 a gente multiplicou pela metade, calculou metade e daqui também foi metade. E aí a gente podia descobrir essa razão através desse conceito que a gente também sabe que é verdade, não é? Ó, numa progressão geométrica, o termo do meio é a média geométrica dos seus vizinhos. Com isso, galerinha, a gente sabia que o segundo termo seria 4.000, o terceiro seria 2, o quarto seria 1, aí o outro seria metade de 1, que é 0,5, e aqui o início seria o dobro, que seria 8, né? Então, 8.000 mais 4, 12, com 1, 2 dá 14, com 1 dá 15, 15.500. De 15.500 para 24.000, ficou faltando, de 15.500 para 24.000, ficou faltando exatamente os 8.500 de entrada. Isso é uma outra maneira que a gente poderia resolver essa questão pensando na média geométrica, entendendo que o termo do meio também é a média geométrica dos seus vizinhos, ok, pessoal? Então, vamos lembrar isso aí. Tanto na PA quanto na PG, nós temos médias. Só que na PA, como o nome já diz tudo, o termo do meio, numa progressão aritmética, é a média aritmética dos seus vizinhos. Já na progressão geométrica, o termo do meio é a média geométrica dos seus vizinhos. Na PA, o termo do meio é a média aritmética, você soma os dois e divide por 2. Na PG é a média geométrica, você multiplica os dois e depois tira a raiz. É importante saber essa diferença. Na PA, o termo do meio é a média aritmética, você pega os dois das pontas, soma os dois e divide por 2. E na PG, o termo do meio é a média geométrica, você pega os dois das pontas, multiplica os dois e depois tira a raiz. Beleza, pessoal? Fiquem sabendo disso, saibam disso, gravem isso, porque é muito importante para vocês chegarem no Enem com essa paradinha. Vamos ver aqui uma questão, que a gente vai utilizar esse negócio de média geométrica para chegar lá, tá certo? Então, questão 3. Em hospitais de grande porte das principais cidades do país, são realizados tratamentos que utilizam radioisótopos, emissores de radiação alfa, beta e gama. O iodo 131, por exemplo, é um radioisótopo utilizado no tratamento de hipertireoidismo. O gráfico abaixo representa a massa residual do iodo presente numa amostra em função do tempo t. Então, inicialmente, ele está aqui com 100, né, vezes 10 a menos 6 gramas. Depois, ele cai para 50. Veja, de 100 caiu para 50, mais uma vez, estamos com uma PG que é metade. A gente multiplicou por meio. De 8 para 16, desculpa pessoal, de 50 para 25, de 8 dias para 16 dias, ele caiu de 50 para 25 vezes 10 a menos 6 gramas. Então, mais uma vez, multiplicou por meio. Aí, ó, de 25 caiu para 12,5, também multiplicou por meio.
E de 12,5 para cá, 6,25 também multiplicou por 1 meio. Veja, nós estamos diante de uma PG, né, pessoal? Uma PG, e nessa nossa PG a gente está sempre multiplicando por 1 meio para chegar nos próximos termos. É o que a gente conversou. Como é que eu identifico que é uma PG? Identificar uma PG, porque numa PG, para que eu consiga chegar nos próximos termos, eu tenho sempre que estar multiplicando sempre pela mesma constante, pelo mesmo valor. Nesse caso, estou multiplicando sempre por meio para chegar nos próximos termos. Olha a pergunta. Qual é a massa residual do iodo presente na amostra quando o T for igual a 4 dias? Observe, pessoal, que eu tenho 0 dia, aqui, ó, dia 0, e eu tenho 8. Agora, 4 eu não tenho, cara. 4 tem que estar aqui, ó. 4 é no meio do caminho, entre 0 e 8. 4 é exatamente no meio. Como é que eu faço para descobrir o termo do meio nessa progressão geométrica? Como é que eu faço para encontrar o termo do meio nessa progressão geométrica? E, pessoal, aqui fica complicado, né? Qual é o recurso que eu vou fazer com vocês? O que é que eu faço para encontrar o termo do meio na progressão geométrica? O termo do meio numa progressão geométrica é a média geométrica dos seus vizinhos. Então vamos dar uma olhada. Ó, o vizinho de cima é 100, o vizinho de baixo é 50. Então o que a gente vai fazer? Para a gente encontrar esse x aí, a gente vai fazer raiz quadrada de 100 vezes 50. Observe que eu não estou colocando 10 a menos 6 e eu vou deixar para colocar o 10 a menos 6 no final. Veja que todo mundo aqui tem 10 a menos 6, então não importa fazer esse 10 a menos 6 agora. Eu vou deixar sem o 10 a menos 6 e a gente encontra isso aí no final. Então vamos lá. X vai ser igual a raiz quadrada disso aí, pessoal. E aí, como eu disse a vocês, sempre que vocês enfrentarem uma média geométrica no Enem, tentem repetir o último número, o menor número, desculpa. Por exemplo, eu tenho 100 e eu tenho 50. 50 é o menor. Tento fazer o 50 aparecer duas vezes, porque quando você faz o 50 aparecer duas vezes, ele acaba saindo da raiz. Eu tenho 100 aqui e tenho 50. Eu vou transformar esse 100 em 2 vezes 50. Você vai dizer, por que, professor? Por que molesta você transformou o 100 em 2 vezes 50? Simplesmente, pessoal, para que esse 50 aqui, fique 50 vezes 50, 50 ao quadrado, e 50 ao quadrado acaba saindo da raiz. O 50 cai fora, sai da raiz, porque aqui apareceu 50 ao quadrado. E agora sobrou raiz de 2. E a gente sabe que raiz de 2 é aproximadamente 1,41. Então 50 vezes 1,41, aproximadamente. A gente vai ver que essa aproximação aqui dá aí quase 71, né? E a gente vai marcar como alternativa correta 71 vezes 10 a menos sexta gramas. Por quê? Porque todo gráfico tem 10 a menos 6 aqui, tá certo? Letra D é a resposta correta. Professor, tem como acelerar esse processo? Tem como resolver essa questão mais rápido? Tem. A gente conversou com vocês que existe uma diferença entre a média aritmética e a média geométrica. A gente conversou com vocês nas aulas, e é bom relembrar isso, que a média aritmética, má de maior. A média aritmética é maior do que a média geométrica, é maior ou igual. A igualdade existe quando todo mundo é igual, então não vem ao caso, não vai cair isso no Enem, mas a média aritmética sempre é maior do que a média geométrica. Se ela é maior, eu posso simplesmente pegar 100, somar com 50 e dividir por 2. Fiz a média aritmética. A média aritmética é 100 mais 50 sobre 2. A média aritmética é 75. Se a média aritmética é 75, eu não vou marcar 75, porque numa progressão geométrica, o termo do meio é a média geométrica dos seus vizinhos. Não é a aritmética, é a geométrica. E se é a geométrica, o que é que eu posso fazer para vocês? É a geométrica, eu vou ter que calcular a aritmética e marcar uma menor. Eu não vou marcar 75, vou marcar menor do que 75. Quem é menor do que 75 aqui? 71, tá ali coladinho, pertinho de 75, 71. Então, não marca 75, marca 71, porque a média geométrica será menor do que 75. Ou seja, 71. É uma maneira aí da gente acelerar esse processo, chegar mais rápido na resposta. Então, 2 segundinhos, metam bronca aí, printem essa resolução para a gente poder prosseguir, para a gente poder ir adiante, ok? Então, coisas interessantíssimas a gente está conversando aqui hoje. Mostrei para vocês muita coisa legal, né? Primeira coisa que a gente conversou foi a fórmula do termo geral, né? Em que a n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Isso é uma boa pedida. Uma outra coisa que a gente conversou foi o fato da gente poder utilizar a regra da escada, né? Ver onde eu estou, ver quantos degraus estão faltando para chegar lá, e essa quantidade de degraus é a quantidade de razões que eu vou utilizar. E depois, a gente mostrou agora para vocês que o termo do meio, numa progressão geométrica, é a média aritmética, a média geométrica. Vixe Maria, ai, Jesus, fala errado não. O termo do meio
de uma progressão geométrica é a média geométrica dos seus vizinhos, agora sim. E a média geométrica é a raiz quadrada do produto, perfeito? Bom, uma outra coisa bem interessante para a gente também é a gente lembrar, né, da soma dos termos de uma progressão geométrica. Existe uma diferença entre encontrar um termo e encontrar a soma. Para encontrar um termo em específico da progressão geométrica, você precisa usar o que a gente vem conversando, que é a fórmula do termo geral para encontrar um termo da média da progressão geométrica, ou até a média geométrica para encontrar o termo do meio. Em específico, a média serve para encontrar o do meio, tem que ser o do meio, tá certo? Agora, para você encontrar uma soma de termos, eu não posso usar a média geométrica, eu não posso usar a fórmula do termo geral, eu não posso usar a regra da escada. Para encontrar uma soma de termos, eu tenho que usar a fórmula da soma de termos de uma progressão geométrica. E, baseado nisso, eu trouxe aqui mais uma questão para a gente brincar um pouquinho, para mostrar para vocês como usar essa fórmula da soma dos termos. Só lembrando para vocês que a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica é A1 vezes Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1. Agora, essa fórmula da soma é a fórmula da soma para quando a gente tem uma quantidade finita, uma quantidade que tem fim, uma quantidade finita de termos na PG. Na quantidade infinita, que vai ser a próxima questão, é diferente, a gente vai conversar depois. Se você tem dificuldade nessa fórmula, volta um pouquinho para a aula de PG. Na aula de PG a gente conversou bem direitinho sobre isso, eu expliquei bem direitinho para vocês como isso realmente acontece. Então, dá uma olhada lá, mas lembrando que a fórmula da soma dos termos de uma progressão geométrica finita é A1 vezes Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1, ok? Vamos lá para essa questão de número 4. Entomologistas australianos deram o nome de Beyoncé a uma espécie rara de inseto que agora se chama Scarptia plynthia beyoncé, em homenagem à generosidade das curvas da cantora pop americana. O inseto foi descoberto no estado de Queensland em 1981, no ano do nascimento da diva, e não havia recebido ainda um nome científico. O inseto é de cor negra e possui pelinhos dourados tão intensos no abdômen que foi levado a chamá-lo de Beyoncé. Para fins de estudo, o Scarptia plynthia beyoncé é criado em um determinado laboratório. Os criadores observam que o número de insetos nascidos por dia obedece a uma progressão geométrica, de forma que no primeiro e no quarto dia nasceram respectivamente 4 e 108 insetos. Espera aí, pessoal, vou marcar aqui para vocês. O primeiro dia foram 4 insetos, tá certo? E no quarto dia a gente tem aqui 108 insetos. Vejam só, pessoal, nós temos A1, que no caso foi 4, e temos o A4, que no caso foi 108. Aí a pergunta é, sendo assim, qual é a quantidade desse inseto que terá nascido na primeira semana? Espera aí, o que é na primeira semana? Quando eu falo na primeira semana, eu tenho que somar o que nasceu no primeiro dia com o que nasceu no segundo, com o que nasceu no terceiro, que nasceu no quarto, que nasceu no quinto, que nasceu no sexto e nasceu no sétimo dia. Cuidado para vocês não confundirem. Existe uma diferença em quantos insetos nasceram no sétimo dia e quantos insetos nasceram nos 7 primeiros dias. É diferente. Quando você fala nasceu no sétimo dia, você está querendo um termo específico da PG, que é o sétimo termo. Mas quando você diz assim, na primeira semana, nos 7 primeiros dias, você está juntando tudo. Isso é uma soma. Você precisa diferenciar quando você quer encontrar um termo e quando você quer encontrar uma soma. Quando você quer encontrar um termo em específico, aí um termo em específico é exatamente aquilo que a gente conversou. A n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Agora, quando você quer encontrar uma soma, tem que usar isso aqui. A1 vezes q elevado a n menos 1 sobre q menos 1. Ok, pessoal? Bom, uma vez que vocês sabem aqui quem é o primeiro termo e quem é o quarto termo, a gente pode utilizar ou a fórmula do termo geral ou a regra da escada para descobrir quem é a razão. Como é que eu faço, professor, para descobrir quem é a razão? Na escada é lembrar, o quarto termo vai ser o primeiro termo vezes q elevado ao cubo, porque do primeiro degrau para o quarto degrau eu tenho que subir 3 degraus. Se eu tenho que subir 3 degraus, eu tenho que colocar 3 razões, fica q ao cubo aí, tá certo? Então 108 é igual a 4 vezes q elevado ao cubo. Vou pegar esse 4 que está multiplicando aqui e vou passar dividindo. A gente fez uma conta dessa parecida ontem. 100 dividido por 4 dá 25 e 8 dividido por 4 dá 2. 25 com 2 dá 27. Então q ao cubo
vai dar igual a 27, tá certo? 108 sobre 4 é 27. 4 vezes 27 dá 108. Agora, quando Q ao cubo dá 27, eu tenho que fazer raiz cúbica de um lado, raiz cúbica do outro. Raiz cúbica de Q ao cubo fica Q, raiz cúbica de 27 dá 3, né? 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Ou seja, a nossa razão é 3. E se a gente sabe que a nossa razão é 3, a gente já consegue aí chegar nessa soma. Eu vou fazer essa soma de duas maneiras diferentes, tá certo? No Enem, a gente não tem uma quantidade exorbitante de termos caindo, tá certo? A gente tem sempre uma quantidade pequena de termos caindo para a soma. Então, por exemplo, se você sabe que aqui tem 4, né, 4 insetos no primeiro dia e tem 108 no quarto dia, se você tem preguiça ou se você não consegue chegar na fórmula da soma, o que você vai fazer? Vai vezes 3. Né? 3 a razão? Então, por exemplo, no segundo dia vai ser 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. 36 vezes 3, 108. 108 vezes 3, 324. 324 vezes 3 dá 972. 972 vezes 3, agora vamos fazer essa conta, né? Ó, 3 vezes 9, 27, 2, 700. 3 vezes 7, 21, dá 210, dá 2,910, 2,916. Pronto. Veja. Essa quantidade foi a quantidade que nasceu em cada dia em específico. No primeiro dia nasceu 4, no segundo nasceu 12, no terceiro 36, no quarto 108, no quinto 324, no sexto 972, no sétimo 2.916. Agora, se você quer saber essa soma, tem que somar tudo. Aí você pode, né, criar aí as suas técnicas de como você vai inventar de somar isso. Vai dar um trabalho miserável, mas, por exemplo, eu iria pelo final, sabe? Tipo assim, 6 com 4 dá 10, 10 com 2 dá 12, com 8 faz 20, 20 com 6, 26, com 4, 30, 30 com 2, 32, ou seja, esse número vai terminar em 2. Se ele vai terminar em 2, só pode ser a letra D, porque só tem a letra D terminando em 2. Mas vamos continuar, né? 32 a 3, aí 3 com 1 dá 4, 4 com 7 dá 11, 11 com 2 dá 13, 13 com 0, 13, com 16, 16 com 1, 17, 17 vai 1. Aí 1 com 9 dá 10, 19, 22, 23, 23, 23, aí 23 fica o 3 e vai 2. 2 com 2 dá 4, fechou 4.372. Então essa soma realmente dá 4.372. Mas isso eu usei uma soma, né, na raça, fui na mão, fui de um em um. E a gente não quer às vezes fazer isso, né? A gente quer acelerar esse processo, quer chegar mais rápido nessa resposta. Como é que eu chegaria? Utilizando a fórmula da soma dos termos de uma progressão geométrica. E como é isso? A soma dos 7 primeiros termos de uma progressão geométrica é o primeiro termo vezes Q elevado a 7 menos 1 sobre Q menos 1, de acordo com a formulazinha que a gente viu aqui no início dessa questão, no início dessa resolução. Então vamos lá. Essa soma vai ser o primeiro termo é 4, vezes a razão que é 3 elevado a sétima menos 1 sobre a razão que é 3 menos 1. E aí, ó, quem vai ser a nossa parada aqui? Vamos lá. Ó, aqui embaixo 3 menos 1 dá 2, né? O 3 menos 1 dá 2. E a gente pode cancelar o 4 daqui com o 2 aqui embaixo. Se ficar muito rápido para você, fica tranquilo que eu vou devagar. Deixa eu ir mais devagar, Ficou 4 aqui em cima, 3 elevado a 7. Né? 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3, 243, vezes 3, 729, vezes 3, 2.900 e... Ai, Jesus, 729, vamos lá, 729, essa continha foi difícil, vezes 3. 3 vezes 9, 27, a 2, 3 vezes 2, 6, e 2, 8, 3 vezes 3, 7, 21, 2.187, né? 3 vezes 9, 27 dá 2, 3 vezes 2, 6, 2, 8, 3 vezes 7, 21, acho que é isso mesmo. 2.187 menos 1, e aqui embaixo, pessoal, ó, fica 2 aqui, né? Ó, fica 2. Né? Então, posso cancelar, 4 por 2 sobra 2, e aí a soma desses 7 termos vai ser 2 vezes 2.186. O dobro disso, né? 2 vezes 6 dá 12, vem 1. 2 vezes 8, 16 com 1 fica 17, vem outro. 2 vezes 1, 2 com 3. 2 vezes 2, 4, 4.372. Olha aqui, 4.372, letra D. Então, você pode optar por usar a fórmula da soma, sem nenhum problema, como você também pode optar por fazer na raça, fazer de 1 em 1. Eu te aconselho saber fazer a fórmula, porque se você precisar, você tem em mãos aí, embora no Enem a quantidade de elementos que tem aparecido nas progressões geométricas tem sido pequeno, tem dado para a gente fazer na mão, na raça aí de 1 em 1. Mas
Assim, a gente tem que saber o mais rápido, a gente tem que saber fazer o mais rápido para não estar perdendo tempo. Então, se você não quer perder tempo, é interessante que você saiba essa fórmula da soma, né? A soma dos termos de uma progressão geométrica é A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Isso para finito, isso para coisa que tem fim. Agora, existem situações que a gente não vai ter fim, que a gente vai ficar aí com uma quantidade, né, muito grande de termos e não tem fim. E aí, professor? Como é que eu faço para calcular a soma dos termos de uma progressão geométrica que não tem fim? A soma dos termos de uma progressão geométrica que não se acaba, que não tem como acabar de jeito nenhum. O que é que você tem que fazer? Aí é um pouquinho diferente. A soma aqui passa a ser A1 sobre Q menos 1. Espera aí que eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar aqui uma questãozinha para a gente usar essa parada. Então, na soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica convergente, né, decrescente, lá bonitinha, a gente vai ficar com A1, que é o primeiro termo, sobre 1 menos a razão. É mais simples, inclusive, fazer isso aqui, né? Ó, A1 sobre 1 menos a razão resolve encontra a soma desses infinitos termos. Olha essa questão. Carolina estava aprendendo a se balançar, mas não conseguia dar o impulso. Ela dependia sempre do empurrão dos outros. Sua mãe, já cansada, empurrou e disse: Carol, já tá bom, cansei, esse foi o último empurrão. Não dê impulso, vamos esperar esse balanço até parar e vai-se embora. Sentado ao lado, o pai observa toda a situação e viu que após o último empurrão, o balão percorreu 2 metros para frente. Então, primeiro percurso foram 2 metros para frente. Só que quando ele voltou, por causa da resistência do ar e do atrito das cordas que fixam o balanço, ele só percorreu 1,28 m, ou seja, menos que os 2 que ela tinha inicialmente percorrido. Tá, e aí ele percorreu 1,60 m, não foi? 1,60 m, desculpa aí, 1,60 m, pulei a linha. 1,60 m em sua trajetória. Voltando para frente, ele percorreu apenas 1,28 m. Então, voltando para frente, o balanço, quando voltou novamente, percorreu apenas 1,28 m. E prosseguiu assim, sempre percorrendo 80% do comprimento da trajetória anterior. Veja, como o balanço tem um atrito, né, tem o vento, tem tudo aí que vai parando ele, então ele não vai percorrer a mesma coisa que ele percorria antes. Então, inicialmente, ele percorria 2 metros, depois, vou colocar aqui 2 metros, depois 1,60 m, depois 1,28 m e assim foi diminuindo. Ele fala que sempre percorre, na verdade, 80% do comprimento da trajetória anterior, ou seja, de 2 para chegar em 1,60, eu calculei 80%. 80% de 2 é 1,60. 80% de 1,60 é 1,28. Ou seja, para chegar nos próximos termos, eu estou sempre fazendo o quê, pessoal? Estou sempre multiplicando por 0,8. Então, isso aqui é uma progressão geométrica. É uma progressão geométrica porque para chegar nos próximos termos, eu estou sempre multiplicando por 0,8. E um valor fixo, multiplicar por um valor fixo é ter uma progressão geométrica. Uma progressão geométrica é aquela que a gente sempre multiplica pela mesmo valor para chegar nos próximos termos. E nesse caso aqui em específico, o que está acontecendo? Eu estou multiplicando por 0,8. Aí ele pergunta, sendo assim, qual o comprimento total percorrido pelo balanço após o último empurrão, até ele parar? Bom, então ele vai ficar percorrendo, sempre os termos vão ficar 80% anterior, 80% anterior, 80% anterior. E aí, como é que eu faço para encontrar a soma geral? Porque ele percorreu 2 agora, depois ele percorreu 1,60, depois 1,28, depois mais, juntando tudo isso. Quanto é que dá? Quanto é que dá essa soma geral? É a soma dos termos de uma progressão geométrica infinita, não tem fim. Ele não vai parar no 10º termo, não vai parar no 20º termo, vai continuar sempre tendo. Cada vez menor os termos, mas sempre vai existir esse termo. Até que a olho nu você vê que o balanço parou, mas na verdade ele não parou. Ele está se movimentando, mas está movimentando 80% de quase nada, entendeu? E aí, pessoal, como é que eu faço essa soma? Então, a soma dos infinitos termos dessa progressão geométrica vai ser o quê? O A1, o primeiro termo, o primeiro percurso depois do empurrão, que foi 2, dividido por 1 menos a razão. E quanto é a razão? A razão é aquilo que eu multiplico para chegar nos próximos termos. Eu não estou percorrendo sempre 80% do anterior. Se eu estou percorrendo 80% do anterior, a minha razão é 0,8. Eu multiplico por 0,8 para chegar nos próximos termos. E aí, 2 sobre 1 menos 0,8. 1 menos 0,8 dá 0,2. Aí, ó, só dá para dividir aqui quando a mesma quantidade de casas decimais após a vírgula em cima é a de baixo.
Como embaixo tem uma casa após a vírgula, em cima não tem, eu tenho que colocar uma vírgula em cima e um zero para ficar uma casa após a vírgula em cima e uma casa após a vírgula embaixo. Depois que a gente iguala a quantidade de casas após a vírgula, a gente desconsidera que existe a vírgula e a gente fica 20 sobre 2. E 20 sobre 2 é 10. Então o percurso completo aí que esse balanço percorreu até parar foi 10 metros e a alternativa correta para a gente aqui é a alternativa letra D. Então é importante que você perceba essa diferença. Existe a PG finita e a PG infinita. Normalmente, como é que essa PG infinita aparece? A gente solta uma bolinha daquelas de silicone, que ela fica pulando. E sempre que ela pula, ela só atinge metade da altura anterior, 80% da altura anterior, 75% da altura anterior. O balanço vai, vem, vai parar. São processos que são recursivos, mas que a cada ciclo que ele fecha, você perde um pouco de energia, perde um pouco de movimento. Então, esse tipo de coisa caracteriza bem uma progressão geométrica infinita. E qual a diferença entre utilizar a soma da progressão geométrica finita e uma infinita? É que na finita a gente vai fazer A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1, e aqui a gente usa A1 sobre 1 menos Q. É importante que vocês gravem essas diferenças aí, né, na mente de vocês, que vocês gravem isso direitinho, porque vocês podem enfrentar, tá certo, alguma questão dessa no Enem. Para ser sincero, essa questão em específico de soma infinita eu ainda não vi no Enem, mas eu preciso comentar com vocês porque vai que esse ano cai, e é uma coisa que é do outro mundo não. Dá para fazer, dá para resolver sem nenhum problema, sem muita angústia, tá certo, pessoal? Então vejam, a gente conversou bem aqui sobre algumas facetas da aula, né, da progressão geométrica. Nós vimos como encontrar o termo geral, a n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Nós encontramos a regra da escada, olha onde você está, vê onde você quer ir. A diferença na quantidade de degraus é a quantidade de razões que você coloca, sem bronca nenhuma. Nós vimos a média geométrica na progressão geométrica. O termo do meio é a média geométrica, que é a raiz quadrada do produto. Nós vimos a fórmula da soma da PG finita, que é A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1, e vimos a fórmula da soma da PG infinita, A1 sobre 1 menos Q, 1 menos a razão. Então, com isso, eu tenho certeza que você está preparado, que você está pronto para fazer as questões que envolvem progressão geométrica no Enem. Ok, pessoal? Então, muito obrigado aí pela atenção, obrigado por você ter assistido até o final, essas 5 questões resolvidas. Tenho certeza que todo esse seu esforço, tudo isso que você está fazendo, vai gerar fruto e você vai conseguir sim botar para descer, resolver sim as questões de progressão geométrica no Enem. Beleza, pessoal? Então, até mais, a gente se encontra terça-feira, tá certo? Segunda-feira é feriado, não vai haver aula, então terça-feira a gente se encontra, beleza? Valeu, galera!